Síndrome do cabeção. Tô ouvindo falar, assim, com essa ousadia, dessa mania ou dessa propensão que o mundo moderno hoje tem de racionalizar tudo. E eu vou trazer essa reflexão principalmente para as mudanças na nossa vida. Muitas vezes a gente toma consciência de algo, né? Que eu preciso comer melhor, que eu preciso fazer uma atividade física, eu tenho que dar um ensinamento trazer para minha vida, mas eu não consigo, muita autossabotagem e tal. E a gente fica pensando muito sobre essas coisas, né? E recentemente eu participei de uma leitura do Tao Te Ching, que é o livro, né, taoísta, onde tudo que a gente aprende, tanto na medicina chinesa, quanto na religião taoísta, tudo taoísta, dessa visão de ver a natureza e perceber o mundo, se alicerça. E era um verso, né, são poemas, né, imagina, os antigos falando em versos, de que a gente precisa experienciar mais as coisas. E o que isso quer dizer nesse vídeo, ou para mim, né, na minha rotina, de que às vezes a nossa compreensão sobre a mudança, ela já foi atingida no nível da consciência, mas na prática a gente precisa experienciar muito, né? A gente precisa entender aquilo de N maneiras, entender como isso faz sentido para nós, como isso não nos cabe. Entende que passa muito mais sobre viver os momentos do que planejar, né? Trazer para a prática, para os chineses, tem muito a ver com esse estilo, né, concreto, dessa energia até do pulmão. Hoje eu estou trazendo mais uma vez essa reflexão sobre a alma corpórea, né, o quanto a gente consegue canalizar, né, esse sonho, esse planejar, esse insight, tudo isso que acontece aqui, né, na parte superior, que a gente se conecta, o que é mais elevado, para o que cabe e o que não cabe na minha vida. Então, muitas vezes a gente tem uma dieta perfeita que quando a gente chega na nossa rotina não se enquadra, né? Como que a gente vive permeado de seres, né, que estão em contato, num relacionamento, né, nas relações que são vivas, são mutáveis, e a gente está rígido para a nossa alimentação, né? O ideal de alimentação, o ideal de relação. E aí a gente não se relaciona com ninguém, aí a gente não traz para a prática aquilo que a gente, né, vislumbrou ou acessou de tão elevado. Então, quando a gente traz esse fortalecimento do pulmão, dos nossos limites, daquilo que realmente a gente consegue experienciar, fica difícil até a gente materializar isso verbalmente, né? As teorias, as palavras, elas servem para a gente acessar uma camada das coisas, mas muitas vezes aquilo que a gente realmente sente não dá para expressar, né? Quando eu como, tem gente que fala assim, olha, o valor do pão na chapa no meu emocional é algo que não tem comparação com nada. E aí, como que a gente vai lidar com uma pessoa que precisa comer mais raízes, que precisa equilibrar a sua alimentação numa ligação afetiva com o pão na chapa, né? Em que lugar isso está inserido? Em que lugar emocional a gente precisa experimentar coisas de fortalecimento para que esse pão na chapa dê lugar a outras coisas, entende? Então, às vezes, essa elaboração, né? Você chega no grupo das suas amigas, não tem, porque tudo pensado, né? Tudo as minhas teorias, mas vamos falar sobre como que tá a sua vida na prática, né? Vamos falar como está a sua rotina, entende? Que a gente precisa trazer um pouco mais para a Terra essas ideias e essas teorias que a gente tanto defende, né? Então, quando eu venho gravar um vídeo desse, é muito mais para a gente pensar sobre a nossa rotina, sobre a nossa prática, sobre as coisas que nos fazem bem, né, no nosso cotidiano, não para só deixar essas coisas que já existem, mas para a gente ir moldando e tornando a nossa rotina mais maleável. A experiência, o experienciar as coisas, as atividades, os sonhos, na prática, é mais importante do que aquilo que a gente planeja. Então, quando a gente for pensar nas mudanças, nos nossos sonhos, que a gente leve mais em consideração a nossa prática do que o que a gente sonha, né? Porque senão fica muito aquele... Quando eu morrer vai ser perfeito, né? Não, quando fizer a revolução a gente transforma. Não, quando tiver um mundo melhor vai ser... Não, peraí, como que esse mundo melhor vem agora nas minhas experiências, né? Como é que esse pensar diferente
vai surgir dentro do meu cotidiano, daquilo que eu gosto de sentir, daquilo que onde as pessoas que eu convivo, né? Ah, não, eu odeio reunião. Aí quando você vai olhar na rotina da pessoa, tem 9 reuniões na semana. 9. Não é uma nem duas, são 9 reuniões. Então, peraí, por que tá tão distante? Porque no fundo a gente fica cultivando as teorias, né? Porque o tipo de mãe que eu quero ser, né? O tipo de profissional que eu almejo ser, o tipo de intelectual que eu sou. Não, peraí. Na minha rotina, o que realmente combina com esse sonho? Ah, não, relações mais justas. Ah, não, eu me sentindo bem na minha casa. Ah, não, eu estar com os meus amigos. Entendem que esse exercício do experienciar as coisas vai moldando a nossa rotina. Então, algumas reflexões como essas são importantes quando a gente quer trazer mais coerência, mais equilíbrio, né? Mais saúde. Porque se a gente prioriza muito pensar, a gente desgasta o nosso corpo. E essa alma corpórea ligada ao pulmão, ela tem essa característica, essa capacidade de, quando bem elaborada, de evitar o desgaste. Seja do pensar, seja do situações que não nos fazem bem e que a gente fica ali cultivando, né? E deixando elas se perpetuarem por falta de um amadurecimento mais concreto, né? Dessas coisas, dessa rotina, do que é que eu quero. Então, uma reflexão para a gente terminar, escrevam o que é que faz bem para vocês. Tenham esse caderno, né? Quando a gente lançou o canal, a gente falava muito desse caderno, né? Onde eu escrevo as coisas, onde eu trago para o concreto. Tenham esse caderno. Né? Que coisas que fazem bem para você? O que você tem se sentido bem experimentando, experienciando? E aí, veja se essas teorias que você tanto defende têm a ver com isso. Né? Às vezes a gente precisa só fazer assim, ó, equalizar, né? Deixar mais rente o que eu penso com o que eu faço, né? Muitos exercícios do Tai Chi vêm para separar, né, essas coisas, o que eu penso do que eu faço, mas quando a gente separa, no nosso corpo a gente está criando uma união, onde elas possam viver conjuntamente em harmonia na nossa rotina, na nossa vida, e a gente trazendo mais equilíbrio, tá? Não só pra gente, mas para os que estão à volta, porque com certeza essa pessoa que não gosta de reunião e faz 9 reuniões na semana, não está fazendo bem não só para ela, mas para os que estão à volta. Então, vamos pensar aí se essas reuniões não podiam ser um e-mail, né? Aproveitar aquele meme que fala assim, estou entrando em mais uma reunião que podia ser um e-mail. Vamos sair com esse compromisso de menos fala, mais experiência, né? E às vezes a gente experienciando em conjunto, a gente resolve aquilo que a gente tanto fala, né? A gente entende, cai a ficha, né? Um dia a grande ficha vai cair, vão para a experiência que vocês vão ver.